pessoal, meu nome é Fernandes Braga, sou advogado criminalista e professor universitário. A nossa temática de hoje é a respeito do habeas corpus interposto ou impetrado pelo ministro da Justiça, o então ministro da Justiça, André Mendonça. O que se discute é, estranhamente, o ministro da Justiça impetrar um habeas corpus. Primeiro, em favor de um outro ministro, o ministro da Educação, vocês bem o conhecem, sabem, pelo fato de ele ter se manifestado quanto aos ministros do Supremo Tribunal Federal, colocando-os na condição de vagabundos e, inclusive, fazendo menção a prendê-los. Enfim, também é objeto do habeas corpus lá do André Mendonça, o ministro da Justiça, a questão de outros atores que gravitam dentro do habeas corpus. Um humorista, um blogueiro e empresários que ajudaram o então presidente Bolsonaro à época da sua campanha a presidente da República. A grande questão é, o ministro da Justiça tem competência para impetrar habeas corpus? A primeira resposta, sim, o tem por força, inclusive do artigo 654 do Código de Processo Penal. O habeas corpus poderá ser proposto, impetrado por qualquer pessoa, inclusive o Ministério Público. Nesse caso não temos problema algum. Foi passado na imprensa de que, com relação a esse habeas corpus, seria de competência da AGU, a Advocacia Geral da União. Pois bem, a Advocacia Geral da União, ela tem uma lei orgânica própria, e a sua lei orgânica está lá, aqui ó, na Lei Complementar 73 de 93. Pois bem, lá no seu artigo 4º, com 19 incisos, em nenhum deles fala da competência do AGU para propor habeas corpus em favor de qualquer ministro de Estado. A competência do AGU é uma competência de assessoramento ao presidente da República, bem como todas as questões inerentes à União. Então nós temos um outro problema. Bem, se é atípico o ministro da Justiça impetrar qualquer habeas corpus contra qualquer ator social, e aí carece de competência por força da Lei Complementar 73 de 93, que é, digamos assim, o regimento interno da AGU, é a lei orgânica que rege a AGU. Não há essa competência para a promoção de impetração de habeas corpus em favor de qualquer pessoa, muito menos na proteção dos interesses de outros ministros, de humoristas, de blogueiros, de empresários que são afincos à economia popular do Brasil. Enfim, para dar um fechamento, nós temos que distinguir o que é legal e o que é moral. Qual é a proporção do direito nesses dois campos? Se não há nenhum ato ilegal por parte do ministro, não há nenhum impedimento por parte do ministro da Justiça impetrar habeas corpus em favor de qualquer desses agentes, no outro campo também carece de competência por força da LC 7393, no que tange a lei orgânica da AGU para a promoção de qualquer instrumento desse na condição de remédio heróico, que é o habeas corpus. Então nós temos agora para o fechamento da nossa ideia, e aí nós identificarmos e sabermos como nos manifestar. É importante para os estudantes, para os acadêmicos, para os profissionais do direito, para os advogados colegas, que saibamos como interpretar essa questão. O que fica muito claro é que não se pode confundir uma política de Estado com a política partidária. E isso aí fica muito claro. Imaginemos que o ministro da Justiça e da Segurança Pública tem uma hierarquia sobre a Polícia Federal. Essa Polícia Federal é a mesma que, em decorrência dos atos mandamentais do ministro Alexandre de Moraes, foi lá aplicar a execução desses atos, ou seja, o cumprimento desses atos se deu pela Polícia Federal. Estranhamente, a Polícia Federal, subordinada ao ministro da Justiça ou ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. Se eu entendo que há um constrangimento legal que deve ser atacado via habeas corpus, eu vou atacar esse constrangimento legal em tese contra a execução de um ato promovido pela polícia que está hierarquicamente subordinada a mim, ministro da Justiça, é muito estranho. O próprio regimento interno da Polícia Federal requer a anuência, ou seja, a aprovação do ministro da Justiça. Repito, não podemos misturar uma política de Estado ou políticas de Estado com a política partidária. Se não é ilegal, certamente é imoral. Um abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.